Olá, você que me acompanha aqui em Dossiê do Defensor Público, vamos falar de direito administrativo, como a banca FCC vem cobrando questões de direito administrativo, sobretudo em concursos de defensoria pública. Meu nome é Kate Satico, sou professora de Direito Administrativo aqui do GRAM, sou defensora pública do Distrito Federal e nós vamos passear nas questões de direito administrativo em provas passadas e vamos ver como a Fundação Carlos Chagas vem cobrando direito administrativo. Você que está se preparando para esse concurso da Defensoria, o edital já está na praça, já temos edital divulgado, em breve teremos provas de Defensoria Pública Mato Grosso, um excelente concurso. Eu acredito que seja a Defensoria Pública que tem a melhor remuneração do Brasil. E mais que isso, é um concurso que com certeza irá chamar muitos aprovados. O estado do Mato Grosso é bem grande e bastante necessitado de defensor público. Então se prepare para morar também em um dos estados mais quentes do Brasil, que é Mato Grosso. Vamos lá, dossiê do defensor público, FCC, como o FCC vem cobrando direito administrativo em suas provas. Mas antes disso, acompanhe o grande evento do GRAM, Resolva Sua Vida Financeira para Sempre. Esse evento vai ocorrer no dia 5 de janeiro de 2026, 10 horas da manhã. Aproveite aí, escaneie o QR Code e participe. Chega de aperto financeiro, emprego ruim e insegurança. Você merece a estabilidade que só um concurso público garante. Isso eu posso te dar a certeza. O concurso público te garante essa estabilidade, essa organização financeira e você deve participar dia 5 de janeiro, 10 horas da manhã, desse grande evento do GRAM. Vamos lá, direito administrativo, antes da gente iniciar, vou deixar aqui as redes sociais, @kate.satico e também, vou colocar aqui para vocês, @asdefensoras. Dois Instagrams para vocês seguirem, @asdefensoras e @KateSatico. Siga lá, tem sempre muitas dicas de concurso público, notícias de novas leis, notícias de posicionamento jurisprudencial, bastante interessante. O Instagram As Defensoras e Kate.Satico é o meu Instagram pessoal. Vamos lá, pessoal, vamos para a primeira questão de direito administrativo. Eu fiz questão aqui de trazer provas do ano de 2025, provas para o cargo de defensor público. Já deixo essa dica para você. A melhor forma da gente estudar para não perder tempo, ter um estudo mais produtivo, um estudo com mais qualidade, é você buscar as provas passadas. Com base nas provas passadas, você vai conseguir mapear como a Fundação Carlos Chagas e como outras bancas cobram a disciplina. Não adianta você ficar estudando teoria, 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 se você não vê a prática. E como que você vê a prática? Buscando provas passadas. O ideal é que você comece pelas provas de defensoria e depois, quando fizer todas as provas de defensoria, vá para outros cargos similares, cargos de carreira, que tenha a mesma ali profundidade, que tenha a mesma dificuldade, para assim você conseguir, no dia da sua prova, estar ali craque, estar ali atento em como a sua banca cobra a disciplina. Então aqui, 2025, FCC, Direito Administrativo, cargos de defensor público, começa a delegação de prestação de serviço público pelo poder concedente, mediante licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou a consórcio de empresa que demonstre capacidade de seu desempenho por sua conta e risco por prazo determinado, é denominado o quê, pessoal? Isso aqui é a letra da lei. Aqui eles estão cobrando concessão de serviço público. Essa lei é bem importante, está no seu edital. Lei 8987, lá no artigo 2º, ela traz concessão de serviço público, permissão de serviço público e traz o
conceito legal. Concessão de serviço público vai ser essa delegação feita pelo poder concedente mediante licitação. A licitação vai ser concorrência ou diálogo competitivo e sempre vai requerer a presença de uma pessoa jurídica ou consórcio de empresa que demonstre capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco. E a permissão também é uma forma de delegação, mas aqui na permissão a diferença marcante é a possibilidade dessa concessão ser feita à pessoa física. Veja que a primeira questão, Fundação Carlos Chagas cobra a literalidade da lei sem mais e sem menos. Essa lei 8987 é a lei que regulamenta a concessão de serviço público, a delegação de serviço público, que pode ser na modalidade concessão, pode ser na modalidade autorização e pode ser na modalidade permissão. Essa lei super importante. Quando cai a literalidade, sem mais aprofundamentos. Então, atente a essa lei e estude, sobretudo, memorize o artigo 2º da lei. Vamos a mais uma questão, sem mais delongas, vamos na Fundação Carlos Chagas. O ano aqui também foi 2025, Rio Grande do Sul, também cobrança de defensor público, começa no que se refere a poderes administrativos. Pergunta: o poder discricionário da administração pública permite ao gestor afastar da aplicação dos princípios administrativos quando a norma legal lhe conferir margem de escolha? Pessoal, essa questão aqui já é bem errada, bem incorreta. Vocês sabem que a administração pública ela deve agir pautada na legalidade. Só pode fazer o que a lei permite, o que a lei manda, e quando ela fizer algo que não está de acordo com a legalidade, esse ato ele é ilícito, esse ato é ilegal. Como diz o professor Seabras Fagundes, administrar é aplicar a lei de ofício. Quando a questão fala que a administração pode se afastar dos princípios administrativos, há ali uma violação à legalidade em sentido amplo, que hoje a doutrina fala o princípio da juridicidade. Anote aí, princípio da juridicidade. A administração deve observância ao ordenamento jurídico como um todo. Então, letra A está incorreta. O poder discricionário e a possibilidade da administração agir com conveniência, agir com oportunidade, analisar o que é melhor para a administração, mas tudo isso deve observância, deve agir com consonância à legalidade e aos princípios administrativos. Letra B, o poder de polícia em sua vertente preventiva pode ser delegada à pessoa jurídica de direito privado, desde que exerça atividade de interesse público sob o regime de concessão ou permissão. No entanto, a concessionária permissionária não poderá exercer o poder sancionador. Pessoal, esse é o posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal, em que permite a delegação do poder de polícia para a pessoa de direito privado na sua vertente preventiva, não sendo possível na sua vertente sancionatória. Aqui, vertente preventiva e vertente sancionatória. Quando você vai lá e passa num pardal, num radar de velocidade e ali um registro do seu veículo, ali é um poder de polícia. O poder de polícia é aquele que age sobre a liberdade das pessoas, a propriedade da pessoa, limitando o poder de agir dessa pessoa com base no princípio da supremacia do interesse público, com base no interesse público. O poder de polícia é aquele que incide sobre todos, enquanto coletividade. Então, quando o poder de polícia fala que em determinado local só pode trafegar 80 km por hora, isso é um poder de polícia. Quando aqui no Distrito Federal, eu sou do Distrito Federal, fala que no plano piloto
os apartamentos residenciais não pode ter andar superior a 6 andares, não pode ter mais que 6 andares, isso é o poder de polícia agindo sobre a propriedade. Quando o poder de polícia fala que para você construir, você precisa ter uma autorização para construir, é o poder de polícia agindo também na sua propriedade. Veja que o poder de polícia, ele tem ciclos. O ciclo preventivo pode ser delegado à pessoa jurídica, tanto que é delegado, mas o ciclo sancionador, aquele que multa, aquele que expede a multa, aquele que executa ali uma ordem, uma determinação de demolição, por exemplo, é uma execução, isso não pode ser delegado. O ato material de concretização dessa demolição pode sim ser delegado, pode contratar uma pessoa jurídica de direito privado para ir lá e realizar o ato material em si, mas a decisão sancionatória não pode ser delegado. Isso é posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal, que nós vamos ver um pouquinho adiante. Trouxe aqui um resumo para vocês de poderes administrativos. Aguenta aí comigo que a gente já vê um pouquinho mais adiante. Letra C, o poder disciplinar da administração pública se restringe à aplicação de sanções aos servidores públicos, não alcançando particulares sujeitos à fiscalização estatal. Pessoal, aqui também está incorreto. O poder disciplinar da administração pública, ela pode atingir tanto os particulares que estejam sujeitos à fiscalização da administração, bem como ele pode incidir as sanções aos servidores públicos. Letra D, o abuso de poder se manifesta apenas quando houver desvio de poder, apenas não, pessoal. O abuso de poder pode se dar em duas vertentes, desvio de poder ou excesso de poder. E letra E diz que a administração pública pode criar normas primárias com força de lei, com base no poder regulamentar. Aqui também bem errado. O poder regulamentar só pode existir para regulamentar a lei, como o próprio nome diz. A lei, ela vem em sentido amplo, em sentido geral, e o poder regulamentar é a possibilidade da administração esmiuçar, detalhar, mas sempre observando a lei. Isso aqui é o apanhado geral, o gabarito dessa questão. Fundação Carlos Chagas, Rio Grande do Sul, Defensor Público, foi o gabarito letra B de bola. Mas agora, já que estamos falando de poderes administrativos e não veio a cobrança pura e simples da lei, vamos revisar poderes administrativos? Para revisar poderes administrativos, a gente vai começar aqui. Deixei o gabarito comentado para vocês, mas vamos começar pelo conceito. O que vem a ser poderes administrativos? Pessoal, o Estado, para que ele possa concretizar os seus fins, ou seja, buscar o interesse público, ele precisa conferir aos agentes que vão buscar esse interesse público algumas prerrogativas, alguns poderes, alguns instrumentos que visem ali a consecução do interesse público. Então, poderes administrativos nada mais são do que instrumentos, prerrogativas para a consecução do interesse público. Poder não pode significar ali um abuso. O agente público que utiliza o poder e comete um abuso, ele está se afastando do interesse público. Então, o poder é apenas um instrumento para a consecução do interesse público. Assim, o poder vai ser tido apenas como uma ferramenta, apenas como um instrumento que o Estado tem à sua disposição para buscar o interesse público. Os poderes são diferentes, né? Poderes administrativos são diferentes dos poderes do Estado. Quando eu falo ali de poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, são elementos estruturais de um Estado democrático de direito que não se confunde com poderes administrativos. Característica do poder, é um poder-dever. A administração pública, mais do que um poder, ela tem um dever, porque ela deve buscar o interesse público. A administração pública deve buscar o interesse público. A razão de ser da administração pública é agir em nome do interesse público. O interesse público tido como o somatório de interesses individuais, enquanto compomos uma
coletividade, uma sociedade, tá certo? Então, a administração pública tem esse poder-dever. Mais do que o poder-dever, esse poder é irrenunciável. A administração pública não pode abrir mão do instrumento que ela tem à sua disposição para a consecução do interesse público. Portanto, o poder também ele é irrenunciável. Mais do que irrenunciável, o poder tem limites. Não pode agir ao arrepio da lei, não pode agir ao arrepio do princípio da juridicidade, do ordenamento jurídico. Portanto, o poder tem limite. O poder tem limite e o limite vai ser balizado pela lei. O administrador só pode fazer o que a lei autoriza ou o que a lei permite. O exercício do poder fora do princípio da legalidade, da juridicidade, ao arrepio do ordenamento jurídico, traz a responsabilização do agente público. E essa responsabilização vai ser revestida de um abuso. E esse abuso, ele tem duas espécies. O abuso é o gênero, o abuso de poder é o gênero, que tem como espécie o excesso de poder ou o desvio de finalidade. Então, lá na questão, quando ele diz que o abuso somente apenas ocorre em excesso, está incorreto, porque além do excesso do poder, o agente público pode agir também com desvio de finalidade. Abuso é agir ao arrepio da lei e é o gênero. As espécies são excesso de poder e desvio de finalidade. Abuso, portanto, na sua vertente excesso de poder, ocorre quando a autoridade, quando o agente público ultrapassa os limites da sua competência. Exemplo, um delegado ele tem em suas mãos uma ordem de prisão. Ele cumprir essa ordem de prisão, ele está agindo de acordo com a sua competência. Ele deve cumprir essa ordem de prisão, mas se ao cumprir essa ordem de prisão, ele viola a integridade física do cidadão, ele está agindo com excesso de poder. Ele está violando a sua competência. Ele tinha competência para aquilo, mas ele não pode agir ao arrepio da lei. Portanto, o excesso de poder ocorre quando a autoridade ultrapassa os limites da sua competência para agir. Então, o delegado que tem em suas mãos uma ordem de prisão, mas ao executar essa prisão, o delegado agride o preso, o delegado ultrapassou os limites. Ultrapassando os limites, ele agiu em abuso de poder na sua vertente excesso de poder. Ao lado do excesso de poder, nós também temos o desvio de finalidade. O desvio de finalidade aqui é o vício ideológico, é o vício subjetivo, é um defeito na vontade do agente, está na cabeça do agente. Quando você está de fora, se você não sabe a vontade do agente, se você não investiga o viés subjetivo, você acha que está tudo certo. Mas investigando o viés subjetivo, a cabeça, o dolo do agente, você verifica que ele agiu com desvio de finalidade. Você sabe que é possível a permuta. Você que vai passar em concurso público ou já é concursado, você sabe que é possível a permuta. Imagine que a permuta exista, ela é possível, deve atender o interesse público, o interesse da administração pública, mas o agente público que tem competência para realizar a permuta, ele realiza a permuta para penalizar a servidora pública. A servidora pública estava em uma repartição muito legal, muito boa, a repartição dela estava ótima para a vida dela e atendendo também o interesse público. Vem o administrador e faz a permuta para ela em outra área, que piora a vida dela, não tem interesse público, mas ele faz para castigar, para violentar essa servidora. Veja que a primeira face, olhando tão somente a permuta é perfeita. É possível permutar um servidor público, mas o viés subjetivo, a cabeça desse agente público
tinha ali a intenção diversa dessa permuta. Então, desvio de finalidade é um vício ideológico, é um vício subjetivo, é um defeito de vontade, trata-se de um vício na cabeça do administrador. A autoridade pratica um ato que é da sua competência, mas utiliza o poder de uma finalidade diversa daquela prevista ou contrária ao interesse público. A primeira espécie de poder que a gente pode falar é o poder discricionário. Poder discricionário, você que estuda direito administrativo, com certeza já sabe, então vamos passar rapidinho. É a possibilidade do administrador agir com liberdade, agir com juízo de valor, mas essa liberdade, esse juízo de valor deve sempre observância à lei. Deve sempre observância ao interesse público, ao ordenamento jurídico. Por isso que a questão, quando disse lá que o administrador público pode, em nome do princípio da discricionariedade, se afastar dos princípios, se afastar da legalidade, é uma lei que vai de encontro com o próprio poder discricionário. Poder discricionário é a possibilidade da análise da conveniência da oportunidade, mas em observância à juridicidade, em observância ao ordenamento jurídico, tá certo? Você sabe que o ato administrativo, essa manifestação de vontade da administração pública, ela tem elementos: elemento competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E a discricionariedade reside exatamente no motivo e no objeto, que a doutrina chama de mérito do ato administrativo. A discricionariedade vai agir no motivo e no objeto, que é o mérito, é onde se há a conveniência e a oportunidade. E a discricionariedade haverá quando, Kate? Haverá quando a lei disser, reconhecer a discricionariedade, por exemplo, licitação dispensável, é uma licitação que há uma análise ali da conveniência e da oportunidade. E também haverá discricionariedade quando a lei trouxer conceitos vagos, indeterminados, que precisa ali de uma análise discricionária de conveniência e oportunidade. Por exemplo, é causa de demissão, conforme a Lei 8.112, a conduta escandalosa do servidor ou da servidora pública. Conduta escandalosa, o que é o escândalo? O que é o escândalo? É um conceito vago, é um conceito que depende ali de uma análise, e essa análise vai ser em observância à juridicidade, vai ser essa análise em observância ao ordenamento jurídico, sobretudo à proporcionalidade, tá certo? Lembrando aqui que, em regra, a impossibilidade do controle judicial dos aspectos discricionários de um ato. O Poder Judiciário não pode se imiscuir na discricionariedade da administração. Ele não pode falar, olha, conveniência, oportunidade, a conduta mais adequada era B, não a A. Isso aí o Poder Judiciário não pode. Mas o Poder Judiciário pode reconhecer que naquele ato discricionário houve violação da juridicidade, houve violação do ordenamento jurídico, houve violação da proporcionalidade, houve violação do princípio da transparência, houve violação ali do princípio da eficiência. Isso não é o reconhecimento do Poder Judiciário em cima da conveniência e da oportunidade. O Poder Judiciário, ele vai enfrentar um ato discricionário como um todo, observando a lei em sentido amplo, observando o ordenamento jurídico, observando a juridicidade, tá certo? Defensor Público Rio Grande do Sul cobrou: os atos administrativos decorrentes do exercício do poder discricionário não são passíveis de apreciação do Poder Judiciário? Aqui é falso, né, pessoal? São passíveis de apreciação, só não são passíveis ali de apreciação do mérito, a substituição do mérito administrativo. Isso não é passível, mas todos os atos são passíveis de apreciação do Poder Judiciário em decorrência do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Poder disciplinar é o próximo poder, é a possibilidade da administração apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e às demais pessoas sujeitas a
disciplina administrativa em razão de um vínculo específico. E esse vínculo pode ser funcional ou pode ser contratual. Por isso que a questão, quando a gente viu a questão que nós estamos aqui esmiuçando, está incorreta quando diz que o poder disciplinar não é aplicável à pessoa jurídica de direito privado. Se houver um vínculo específico, é possível a aplicação do poder disciplinar a essa pessoa. Imagine ali uma concessão de serviço público na modalidade, uma delegação de serviço público na modalidade concessão, que há uma penalização. Olha, você não está observando o contrato de concessão, vou aplicar uma penalidade a você. E isso é exercício do poder disciplinar, sendo aplicado a uma pessoa jurídica de direito privado que tem um vínculo específico com a administração. Perfeito? Então, poder disciplinar também existe em pessoa jurídica de direito privado que tem um vínculo específico com a administração. Seguimos um pouco mais, olha que questão de defensor público entre os poderes próprios da administração, o que está subjacente à aplicação de sanções àqueles que com ela contrata corresponde ao que, pessoal? Poder disciplinar, o que eu acabei de falar. O poder disciplinar, ele vai ter um vínculo específico, seja um vínculo contratual, seja um vínculo funcional. Seja um vínculo contratual, seja um vínculo funcional, é possível a incidência do poder disciplinar. Poder regulamentar é um instrumento que permite ao administrador normatizar, disciplinar, regulamentar o que está descrito na lei. O poder regulamentar vem esmiuçar. Quando a questão nos trouxe que o poder regulamentar pode inovar, isso está incorreto. O poder regulamentar, ele precisa de uma lei para regulamentar, ele precisa de uma observância legal. Aqui a exceção que nós temos é lá na Constituição Federal, que é o decreto autônomo. Decreto autônomo ali seria uma exceção ao poder regulamentar. Mas do jeito que a questão trouxe, numa frase, uma premissa categórica, falando que o poder regulamentar pode inovar o ordenamento jurídico, está incorreta, tá certo? Poder regulamentar é a possibilidade do administrador vir e regulamentar o que a lei não trouxe. A lei não consegue trazer todas as situações existentes no cotidiano. A lei não consegue abarcar tudo, portanto, o poder regulamentar vem nesse sentido, regulamentando uma lei geral, uma lei ampla, uma lei abstrata, tá certo? O exemplo que eu trouxe prático aqui é a lei que regulamenta ali o pregão, né? A lei 10.520, que traz ali o pregão e diz que é para serviços comuns. O que vem a ser serviços comuns para aplicação do pregão? O que vem a ser é o que o decreto regulamentar, o poder regulamentar disser, o que ele vier regulamentando, tá certo? E a última questão, poder de polícia, consiste na faculdade conferida ao Estado de estabelecer regras restritivas e condicionadoras a direitos e garantias individuais. Então, o poder de polícia está conceituado no artigo 78 do Código Tributário Nacional, tá lá, mas eu quero que vocês relembrem que o poder de polícia é o poder que o Estado tem de limitar direitos individuais em prol do bem-estar coletivo. Exemplo, aplicação de multa, interdição de um restaurante, lavratura de expedição de porte de arma, de fogo, normas ali de vigilância sanitária, tudo isso é poder de polícia, poder ali de regulamentar construção, tudo isso é exemplo de poder de polícia. O poder de polícia tem como característica o exercício do poder que vai atingir dois direitos. Ora, o direito à liberdade, ora, o direito à propriedade. Trafegar em determinada velocidade está atingindo o direito à liberdade. Prédio à beira-mar só pode ter 10 andares, está atingindo o direito à propriedade. Lembrando que o poder de polícia, ele vai
atingir a liberdade e a propriedade, mas ele não retira o direito à liberdade e nem o direito à propriedade. Ele vem apenas trazer contornos para o seu exercício, pensando na consecução do interesse público, mas não há uma restrição específica da liberdade e da propriedade. Lembrando que os ciclos do poder de polícia, conforme o STF, o ciclo preventivo pode ser delegado à pessoa jurídica de direito privado, mas o sancionador não pode ser delegado à pessoa jurídica de direito privado. Vamos a mais uma questão 2025 também, Rio Grande do Sul. Vem trazer aqui conhecimento sobre atos administrativos, seus elementos e controle. Olha só, Fundação Carlos Chagas, a prova 2025, quentinha, defensor público aqui, Rio Grande do Sul. Vem cobrar sobre atos administrativos, seus elementos e formas de controle. Pergunta o seguinte: os atos administrativos devem ser motivados com a indicação de fatos e fundamentos, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que no caso serão parte integrante do ato. Aqui a questão já vai bem, já é o gabarito da nossa questão, tá? O gabarito da nossa questão é a letra A. Os atos administrativos, segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, como ele tem a roupagem de consecução do interesse público, ele deve ser um ato motivado. E essa motivação pode ser referência a um parecer antigo, a uma decisão antiga, pode fazer referência a uma decisão antiga, pode falar, olha, estou decidindo de determinada forma, conforme decisão exarada no processo número tal. Uma vez citada uma decisão anterior, essa decisão anterior faz parte integrante desse novo ato. E o nome que a doutrina chama dessa decisão, desse ato, que faz referência a um ato passado, é ato administrativo com decisão aliunde, tá certo? Aliunde, e faz parte integrante do ato. Isso está determinado na Lei 9784, que regulamenta o processo administrativo em âmbito federal. É uma lei super importante, está no seu edital, que no artigo 50 tem a seguinte redação: os atos administrativos deverão ser motivados, perfeito? Com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Perfeito. A motivação ela deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que neste caso serão o quê? Parte integrante do ato. Isso é denominado de ato administrativo com previsão aliunde, com decisão aliunde. Letra A já está bem correto. Vamos aqui à letra B. O controle político dos atos administrativos é realizado, entre outros, pelo Congresso Nacional, alcançando o reexame da conveniência e da oportunidade. Mais uma vez aqui, o reexame da conveniência e da oportunidade não pode ser tido como um controle político, porque não cabe a análise da conveniência e da oportunidade. Aqui não há substituição da conveniência e da oportunidade, não há análise, aqui na tela comigo, não há análise da conveniência e da oportunidade. O controle legislativo, esse controle político, vai ser um controle que vai observar a legalidade, vai observar a legitimidade, vai observar a economicidade do ato, mas não há substituição da conveniência e da oportunidade. Da mesma forma, o raciocínio do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ao analisar um ato discricionário, ele não pode fazer a substituição do mérito administrativo, ele não pode substituir a conveniência e a oportunidade exarada naquele ato. Portanto, da mesma forma, o controle realizado político, o controle legislativo não pode também substituir a conveniência, substituir a oportunidade.
oportunidade. Obviamente, mais uma vez, isso é bom frisar, que a conveniência, a oportunidade só vai ser lícita, só vai ser legal se observar o princípio da juridicidade, se observar o ordenamento jurídico como um todo. Letra C diz que os atos administrativos podem ser convalidados quando apresentarem defeitos sanáveis. Até aqui vai bem, isso aí está na Lei 9784. Mesmo que causem prejuízo a terceiros, aí não, né, pessoal? Vocês sabem que lá no artigo 55, diz que em decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ou ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados. Sanáveis podem ser convalidados. Os atos que têm defeitos sanáveis têm defeito na competência e na forma. O mnemônico aqui é Constituição Federal, competência e forma. É possível de convalidação, mas deve observar a não violação ao interesse público e não causar prejuízos a terceiros. Letra C está incorreta. Vamos a mais uma questão. Letra D. O princípio da legalidade autoriza o Poder Judiciário revogar os atos administrativos com critérios de conveniência ou oportunidade. Mais uma vez aqui a FCC batendo forte no Poder Judiciário, no enfrentamento de conveniência e oportunidade. O princípio da legalidade não autoriza, pessoal, não autoriza a revogação. O Poder Judiciário ele pode anular um ato que contenha a discricionariedade. Ele vai anular porque violou a juridicidade, violou o ordenamento jurídico, mas ele não pode revogar um ato que contém discricionariedade, que contém mérito administrativo. Letra D está errado. Letra E, o controle judicial dos atos administrativos autoriza que o judiciário faça juízo de controle de proporcionalidade, incluindo-se aqueles já extinto ou com eficácia exaurida. O erro da questão está aqui na parte final, porque controle de proporcionalidade é possível, porque o controle de proporcionalidade está dentro do princípio da juridicidade, observância à lei e observância aos princípios, mas um ato administrativo discricionário que já foi extinto ou teve seus efeitos exauridos, ele não pode mais ter esse tipo de enfrentamento, tá certo? No controle judicial, verifica-se a legalidade ou legitimidade dos atos num mérito denominado juridicidade, mas observando aqui que esse controle não pode ser para atos exauridos ou que já tiveram sua eficácia extintas, tá bom? Mais uma questão, Defensor Público Rio Grande do Sul, sobre o atos... isso aqui foi repetido, a gente já viu, né? Tá aqui, embora o judiciário possa controlar a proporcionalidade, em regra não há objeto para controle judicial de atos já extintos, a gente já viu isso. Mais uma questão, 2025, Rio Grande do Sul, Defensor Público começa, Maria procurou a Defensoria Pública, pois na noite anterior o seu filho de 9 anos foi atingido por disparo de arma de fogo. Segundo narrou, diversos agentes públicos ingressaram no bairro pobre em que vivia com forte aparato, pois estavam diligenciando a prisão de determinado conhecido traficante da região, que recentemente havia foragido do sistema prisional. Maria relatou que houve intensa troca de tiros, pelo que se abrigou com seu filho no quarto, que entendia estar mais bem protegida. No entanto, o filho foi atingido por um disparo que transpassou a janela do vidro do imóvel. A assistida não soube informar a dinâmica do confronto entre os policiais e os comparsas do foragido, pois se preocupou em proteger a sua família. Recentemente, o STF decidiu sobre a responsabilidade civil da administração pública por danos causados durante operação de segurança pública. Com base no relato e no entendimento, é correto. Bom,
Essa questão aqui é uma questão que chegou no Supremo Tribunal Federal, é uma situação bem triste e, infelizmente, um tanto quanto rotineira nas comunidades que, infelizmente, impera uma violência ali de forma bem agravada. Esses confrontos policiais, por vezes, acabam tendo disparo de balas perdidas e que atinge ali pessoas que não têm nada a ver com esse confronto policial. O STF analisou essa situação e entendeu que o Estado tem responsabilidade objetiva sobre esses confrontos, mesmo que a administrada, no caso aqui a assistida, a dona Maria, não consiga comprovar a dinâmica do fato, tá certo? Esse é o posicionamento do STF, a questão foi há uma divergência doutrinária, mas a questão foi muito categórica ao falar que o candidato deveria responder a questão conforme o posicionamento do STF. E o posicionamento do STF nos traz aqui o gabarito, que é a letra E. Mesmo que Maria não tenha provas sobre a origem do disparo, entende-se que em caso de morte ou ferimento durante operações de segurança pública, a administração deve indenizar as vítimas, mesmo que a origem do disparo não seja identificada. A responsabilidade será sempre objetiva. A matriz que rege esse entendimento do STF é o artigo 37, parágrafo 6º. O artigo 37, parágrafo 6º do nosso texto constitucional diz que as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos atos aqui dos seus agentes, aqui é a polícia, né? Nessa qualidade, causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o responsável por dolo ou culpa. O artigo 37, parágrafo 6º, adota a teoria da responsabilidade objetiva. O Estado deve responder por atos dos seus agentes. A primeira coisa que a gente deve relembrar aqui, que a Maria, ela vai buscar indenização contra o Estado. O policial responsável pelo disparo não pode ser demandado por Maria, porque cabe ao Estado responder pelos atos dos seus agentes. O policial somente será demandado pelo próprio Estado, aquele que tem vínculo específico. Aí ele pode ser demandado especificamente se ele agiu com dolo em atirar contra essa criança, se ele agiu com culpa e assim por diante, se ele agiu em legítima defesa e assim por diante. Maria não pode demandar o policial, Maria somente pode demandar o Estado. E isso aqui, essa temática foi dita pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu que há responsabilidade objetiva do Estado por ferimentos ou mortes em operações policiais, e essa responsabilidade é objetiva com base na teoria do risco administrativo, sendo o ônus do ente federativo demonstrar excludente de responsabilidade. E qualquer tipo de perícia inconclusiva não vai afastar a obrigação estatal de indenizar. E o Estado, a vítima, tem direito, pessoal, tem direito sempre à indenização, desde que comprovar que o Estado agiu com conduta, desde que comprovar que o Estado causou um resultado a ela e desde que comprovar o nexo entre a conduta e o resultado, tá certo? Desde que comprovar esses questionamentos. Aqui teve um errinho aqui, saímos da tela, mas vamos voltar. Perfeito. Então, essa é o gabarito da nossa questão. Letra E de escola é o gabarito da nossa questão. Deixa eu só ajeitar aqui. Gabarito, letra E. O fundamento, artigo 37. E conseguimos finalizar aqui o nosso material. Que coisa boa. Vou deixar para vocês as redes sociais, tá bom? As redes sociais para que você siga lá. Kate.Satico.
e @asdefensoras. Tentamos ao máximo trazer aqui questões cobradas no ano de 2025 pela Fundação Carlos Chagas. Mais uma vez, a orientação aqui, edital está da praça, o ideal é você realizar bastante questões. Faça questão e veja qual é o seu ponto fraco, o que você precisa melhorar para conseguir fazer uma excelente prova, tá bom? Espero ter contribuído com vocês nessa jornada, nessa caminhada até a sua aprovação. E siga lá, @asdefensoras, @kate.satico. No Instagram, As Defensoras, a gente posta muita notícia de concurso público, muita coisa bacana, é uma página voltada à divulgação de matérias jurídicas. Siga lá, espero vocês por lá. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.